10 mandamentos, né? E agora Jesus está nos propondo ensinamentos. Olha como nós evoluímos. Vamos começar não lhes desejando o mal. Falou, bom, isso eu consigo fazer, não é? Que na realidade nós não somos donos do mundo, nós apenas pertencemos a ele. Nós temos que trabalhar pela harmonia do todo, porque nós pertencemos a esse todo. Os animais que convivem conosco e aqueles também que não convivem conosco, né? Que são todos criados pelo mesmo Pai. Mas quando não existe a participação de outro espírito, ele é anímico, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje estou aqui com a Arvênia, que é palestrante aqui do 7º Congresso Espírita de Uberlândia, para falar um pouquinho com ela sobre o tema Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Ivene, queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que vai ser o seu aqui no céu. Um tema tão bonito, né, Patrícia? Mas antes eu queria agradecer a oportunidade, viu, de estar aqui com você, gravar essa entrevista aí para os nossos amigos, né, dessa palestra que eu fiz aqui no 7º CEL, Congresso Espírita de Uberlândia, com muita alegria. Esse tema é muito bonito e ele consta do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Jesus, então, aliás, eu estou dizendo Jesus porque é o Espírito de verdade que dá essa comunicação, em que ele fala, Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. E eu comecei dizendo Jesus, né, porque Hermínio Miranda, aquele fantástico escritor espírita, né, já falecido lá do Rio de Janeiro, com mais de 30 livros publicados, ele declarou numa palestra que eu assisti, que ele acha que o Espírito de verdade, que depois se comunicou, e dando mensagens que constam do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, seja o próprio Jesus, porque ele fala, o Espiritismo, assim como a minha mensagem outrora veio trazer tal, né? Então fica bem sugestivo. Bom, então a primeira coisa que eu fiz nessa palestra foi dizer que eu ficava muito contente quando eu li esse trecho de Jesus, porque ele falava o primeiro ensinamento, o segundo ensinamento, porque, nossa, nós já estamos merecendo ensinamento, porque há muitos anos atrás, mais ou menos 1300, 1500 anos, na época de Moisés, nós merecíamos mandamentos. Então, o primeiro código que veio, que consta do Antigo Testamento, é o código relacionado a mandamentos, os 10 mandamentos, né? E agora Jesus está nos propondo ensinamentos, olha como nós evoluímos. Então eu comecei fazendo uma diferença da época em que nós vivemos lá com Moisés, né? E recebemos os 10 mandamentos, e agora quando já estamos merecendo os ensinamentos. Então eu lembro que de toda a história de Moisés, que foi o maior líder político e religioso, né, de todo o povo hebreu, e que viveu há 1300, 1500 anos antes de Cristo, ele, num determinado momento da vida dele, porque a própria vida de Moisés já é muito interessante, né? Porque todo o povo hebreu estava escravizado no Egito, eles estavam fora da terra prometida deles, né? E Moisés, ele nasceu, ele foi colocado num cestinho e colocado no rio Nilo. E conta a história que uma princesa que estava ali com as suas servas, viu aquele cestinho boiando, mandou recolher, tinha um bebezinho ali, ela recolheu o bebê e deu para uma serva, que é bem sugestivo que seja a mãe verdadeira de Moisés. Então, apesar de judeu, ele foi criado na corte, ele foi criado na comunidade nobre do Egito, né? Mas aos poucos, conhecendo a história do povo, e já idoso, ele acabou se sensibilizando e falou, eu vou tirar o meu povo daqui, né? Então ele leva todo o povo dele para sair do Egito e para ir para a terra prometida, que é Canaã. Mas eles ficaram 40 anos perdidos no deserto, errantes ali, né? Tanto que Moisés nem conseguiu completar a viagem, né? Ele morre, né, durante os 40 anos, e depois Josias ou Oséias é que completa essa viagem. Então, na época de Moisés, enquanto ele estava lá no deserto com o povo, ele sobe ao Monte Sinai, fica 40 dias, 40 noites, e ele desce depois com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Então, dos 10 mandamentos,
eu projetei os 10 e chamei a atenção do pessoal para que 8 dos 10 mandamentos comecem com a palavra não. Não faça isso, não adorarás outro Deus, não cobiçarás a mulher do próximo, não isso, não aquilo. Porque é o que a gente faz com as crianças pequenas, não é? Então você está no alto de um prédio, tem uma janela aberta, uma criancinha de 2 anos vai se aproximando da janela. O que você fala? Não, meu bem, não chegue perto dessa janela. Não põe o dedo na tomada, não põe a porcaria na boca. Então é assim, a nossa condição moral era tão precária que então o primeiro código que veio, que consta do Antigo Testamento, era assim, olha, não faça isso, não faça aquilo. Nos 10 mandamentos de Moisés não tem uma vez a palavra amor, nem amar, porque a gente não tinha condições ainda de receber esse ensinamento, né? Então, olha, não faça isso, não faça aquilo. O mandamento que mais se aproxima dessa visão de amor que depois Jesus nos traz é relacionado aos pais. Honrar pai e mãe, né? Então é assim, já está chegando um pouco com pai e mãe, mas não tem nenhuma vez a palavra amar ao próximo, amar aos vossos inimigos, né? Então depois, quando chega Jesus, ele traz uma proposta que é muito ousada. E eu disse o seguinte, olha, quando nós estávamos na época de Moisés, o Código Civil Moral, o Código Moral que veio era compatível com o nosso estágio evolutivo, mandamentos. Agora, depois de 1.300, 1.500 anos, quando Jesus trouxe esse novo código de moral, ele está além da nossa capacidade, porque ele fala amar ao vosso próximo, perdoar aos vossos inimigos. Quem de nós, de repente, tem condições de perdoar os nossos inimigos, né? Eu fiquei com muita dificuldade quando eu li pela primeira vez essa mensagem no Evangelho, mas aí eu fiquei consolada porque em seguida está assim, vamos começar não lhes desejando o mal. Eu falo, bom, isso eu consigo fazer, não é? Mas a proposta de Jesus é maravilhosa. Então eu comecei fazendo essa distinção do merecer mandamentos e merecer ensinamentos, né? E a gente tem que fazer um esforço danado para merecer esse ensinamento de Jesus, né? Amar o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Muito bonito. E, Irvênia, quando a gente fala sobre amar ao próximo, muitas das vezes a gente lembra apenas de amar os nossos familiares, os amigos e, no máximo, a pessoa próxima, outra. Mas a gente esquece que aqui na Terra a gente não está só rodeado por esses grupos, né? A gente tem os seres vivos, as plantas, enfim. E você acha que a gente já está nessa condição de poder amar os animais e os seres vivos? Eu não sei, eu estava lá no camarim e eu escutei que você é vegana ou vegetariana. Eu sou vegetariana. Vegetariana. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de amar. Isso entra num conceito hoje que se tem em psicologia e sociologia, que é o do pertencimento, não é? Então tem vários autores que já estão trabalhando com esse sentido do pertencimento. A primeira vez que eu li foi do Fritjof Capra, autor de vários livros memoráveis, né? O Ponto de Mutação, o Tal da Física, Sabedoria em Comum, e tem um livro dele em que ele entra com esse conceito de pertencimento que se chama Pertencendo ao Universo. Então ele diz assim, que na realidade nós não somos donos do mundo, nós apenas pertencemos a ele. E ele explica que a gente veio daquele paradigma, desde a época de Aristóteles, mais antigo ainda, né? De que existia na criação escalonamento, era uma construção hierárquica. Então o próprio Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, ele dispunha os seres criados numa pirâmide. Então aqueles mais simples na base da pirâmide, depois ia subindo, subindo, até que o ser humano estava no alto da pirâmide numa situação privilegiada, não é? Então era assim, o ser humano se achava, porque nessa época era a época do geocentrismo, a Terra era o centro do universo conhecido e o ser humano estava lá em cima da pirâmide, quer dizer, era o ser assim mais importante do universo, não é? E isso é uma bobagem, porque nós não somos mais importantes do que nada, nem do que ninguém, né? Bem, depois então, quando vem vindo toda essa história da evolução do ser humano e tal, a gente vai vendo, depois entra Darwin, depois entram tantos espíritos luminosos que vêm nos mostrando que nós não somos seres assim tão especiais.
E ainda quando chega a doutrina espírita, então o abalo é total, né? Porque ela diz, olha, nós somos seres evolutivos em evolução. Eu gosto até de dizer que nós não somos seres imperfeitos, nós somos espíritos em construção. E Deus nos criou, nos deu um impulso, e depois Ele permitiu que a gente, através do nosso livre-arbítrio, nós também participássemos da nossa autoconstrução, né? Então, quando a gente vem nesse processo evolutivo, a gente vai se identificando com as coisas, a gente não está mais na pirâmide aristotélica, não existe mais uma estrutura hierárquica de disposição dos seres. Então, esse paradigma que era antropocêntrico, a gente vai deixar de lado e vamos adotar um paradigma biocêntrico, que ele é assim, ele é todo disperso, como se fosse uma grande esfera. Cada ser criado pelo mesmo Pai que nos criou tem o seu lugar, a sua função. E o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar pela harmonia do todo, porque nós pertencemos a esse todo. Então é assim, nós pertencemos à nossa família, nós pertencemos ao grupo de trabalho. Quando a gente sai de casa e vai para a escola logo muito pequeno, a gente pertence à escola, pertence à comunidade, mas nós temos que ir abrindo o nosso olhar, a nossa mente, para esse pertencimento cada vez maior. Não só nós pertencemos ao nosso planeta, mas pertencemos ao universo. E o nosso amor ele tem que ir se expandindo para ser um amor universal. E não um amor só relacionado à nossa turminha, à nossa família, ao que é nosso. Mas esse é todo um processo, né, Patrícia? E vai demorar muito para acontecer. Mas nós precisamos nos esforçar para ir expandindo esse amar ao próximo na medida que a gente puder. E eu trabalho tentando expandir isso para abranger também os animais, né? Os animais que convivem conosco e aqueles também que não convivem conosco, né? Que são todos criados pelo mesmo Pai, né? E pensando assim, tem uma pergunta que sempre chega ou no Pinga Fogo ou pelo WhatsApp, que é assim, meu animalzinho vê espíritos? Tipo assim, a minha cachorrinha que eu tenho, ela pode ver espírito? Ou o gatinho de quem está assistindo a gente? Sei. Olha, não sou eu que digo. No livro dos médiuns, Kardec já colocou um capítulo 22, que se chama Da Mediunidade dos Animais. Ele não está afirmando que os animais são médiuns, mas ele discute o assunto, que já havia sido discutido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E quando eles discutiam isso lá, manifestou-se o espírito Erasto, e ele coloca essa comunicação de Erasto nesse capítulo, repito, no capítulo 22 do livro dos médiuns. Erasto começa a fala dele dizendo assim: é sabido que os animais veem espíritos, ouvem espíritos e sentem a sua presença. Ele cita, a exemplo, o caso da mula de Balaão. É um relato que consta do Antigo Testamento, né? Então, Balaão, ele estava indo pelo deserto, numa excursão, ele estava com a mula dele. Só que tinham aprontado uma tocaia logo à frente para matar o Balaão. Então, os espíritos estimulam a mula, ela vê o espírito, né, o anjo, que está com a sua espada flamejante, e ela, então, em vez de seguir a caravana, ela desvia. E ela é penalizada pelo Balaão, ele bate nela, ele fala: o que você está fazendo? Volta para cá. 3 vezes acontece isso. A mula sai do caminho e se desvia, e depois também sai do caminho e se desvia, até que o anjo se mostra ao próprio Balaão e fala: o que você está fazendo? Ela está te salvando, né? Então, essa passagem que é relatada por Erasto e que consta do Antigo Testamento está mostrando que os animais, sim, os animais têm uma sensibilidade para ver espíritos, sentem a presença de espíritos, ouvem espíritos. Agora, no meu livro A Questão Espiritual dos Animais, tem um capítulo sobre animais e mediunidade. Eu faço todo um estudo, o mais profundo que eu consegui, viu, Patrícia? E eu chego a uma conclusão. Eu vou estudando caso por caso a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de efeitos inteligentes, e depois eu mostro uma opção que é do animismo e não mediunidade propriamente dita, porque no livro Obras Póstumas de Kardec, que foi publicado 20 anos depois da morte de Kardec, contendo alguns escritos que Kardec deixou, né? Num deles, Kardec diz assim, que embora no livro dos médiuns ele tenha colocado classificação
da vidência como mediunidade, da audiência como mediunidade, ele está se perguntando se de fato são fenômenos de mediunidade. Porque aquilo que ele faz por ele mesmo é um fenômeno anímico, não mediúnico. E ele diz assim, quem vê, vê por si mesmo, quem ouve, ouve por si mesmo. Os médiuns chamados sensitivos ou impressionáveis sentem a presença de espíritos sem a necessidade da intervenção de outros espíritos. Então ele coloca essa questão. Então eu faço um arrazoado dizendo que é possível que esse fato dos animais verem espíritos, ouvirem espíritos, sentirem a sua presença, é um fenômeno anímico e não mediúnico. Menos no caso, por exemplo, da mula de Balaão, porque houve interferência de um espírito para que ele se mostrou a mula, ele se mostrou o animal. Quando existe interferência de um espírito no fenômeno, então ele é mediúnico. Mas quando não existe a participação de outro espírito, ele é anímico, né? Então eu coloco essa discussão no livro, viu? Nossa, não sabia dessa diferença. Para mim, eu pensava que tipo, a gente podia considerar, sei lá, um animal que, se ele visse, né, como se ele fosse um cachorro médium. Tipo assim. Sei. Mas a gente tem que fazer isso com cuidado, né? Sim, com certeza. Irvênia, aqui no evento a gente está comemorando os 15 anos da Web Rádio Fraternidade. Nossa, que coisa linda! E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse momento de celebração. Sim. Olha, é o seguinte, eu sou nascida e criada numa cidade do interior muito pequena, e naquele tempo, né, isso eu posso voltar começo da década de 1950, final da década de 40, eu era criança entrando na adolescência, depois na juventude, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada dessa mídia moderna que nós temos hoje. O único veículo da mídia que nos colocava de contato com o mundo era a rádio, né? Então, a rádio que melhor pegava lá na minha cidade era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que tinha programa de auditório, tinha notícias, o Repórteresso, né? Tinha música. Eu me lembro de todas as músicas daquele tempo, porque em todas as casas a gente tinha um rádio que era grande, ligava o rádio de manhã, ficava ouvindo o rádio o dia inteiro. E a gente só desligava o rádio quando ia dormir. Então, a rádio, para mim, ela tem assim uma figura arquetípica, porque assim, eu fiquei em contato com o mundo desde criança através da rádio. Então, eu tenho 2 programas de rádio semanais que fala dos animais e espiritualidade. Uma é na Rádio Boa Nova e outra na Família Web Rádio, né? Então, quando o Rubens e a Divina começaram com esse negócio da Web Rádio, eu fiquei muito animada. Eu disse, meu Deus, porque é muito fácil, o meio mais fácil de divulgação de tudo é através da rádio, né? E nós precisamos divulgar a doutrina espírita. Então, tudo que eu vou fazer, ter algum congresso, alguma coisa, eu mando para o Rubens e para a Divina, e eles falam, Divina, vamos entrar em contato, me põe em contato com o presidente do congresso. Então, eu tenho muita motivação para fazer essa vinculação, porque eu sei o valor do rádio. Então, a Web Rádio Fraternidade, estamos completando 15 anos, olha, parabéns, né, com esse trabalho magnífico de divulgação. Eu fico muito feliz de participar desse projeto de luz, né, de divulgação da doutrina espírita, viu? E abraço, assim, fraternalmente todos que participam disso, inclusive vocês jovens, né, que fazem parte também voluntariamente desse projeto de luz, viu? Parabéns. Então, é através desse veículo da mídia magnífico, né, que eu vivenciei desde a minha infância, é que eu curto essa felicidade de participar desse momento dos 15 anos da Web Rádio Fraternidade. Parabéns a todos. Muito obrigada, Irvênia, pela sua mensagem e por compartilhar seus conhecimentos com o pessoal para a gente começar a amar os animais e parar de comê-los. Enfim, agradecer a sua presença aqui no Congresso e aqui na entrevista. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão assistindo também. Eu é que agradeço. Muito obrigada a todos.